Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse movimento planetário que está ocorrendo agora, do ingresso de Saturno em Peixes, do Plutão em Aquário. Hoje é a entrada do Sol em Áries, é o ano novo astrológico, e ainda junto com uma lua nova. E tudo isso ainda precedendo um eclipse que vai ser no dia 21 de abril, né? Então, assim, são períodos de aceleramento. E a gente vai abordar isso agora no nosso canal. Então, a gente está vivendo, já desde 2019, uma sequência de movimentações planetárias de grande intensidade. Aliás, se a gente for pensar em termos de aceleramento, que é aceleramento evolutivo, né? Desde 1890, com a conjunção de Plutão e Netuno em Gêmeos, nós começamos uma série de conjunções de planetas que são muito lentos e que eles não fazem conjunção todo dia, né? Então teve a conjunção de Netuno com Júpiter, com o Plutão, que a gente chama de um marco civilizatório. Em seguida, descoberta de Urano, descoberta de Netuno, descoberta de Plutão, de Quiron, as conjunções de Urano com Plutão, as conjunções o grande alinhamento agora de 2019, de Júpiter, Urano, Plutão e Saturno. São eventos que os planetas têm movimentos, cada um tem um tempo, né, para fazer circular no zodíaco, e alguns muito lentos. Então, para eles formarem conjunção, o que é a conjunção? A conjunção é como quando zera, né? Então, quando vira a hora, né? Então, seria, por exemplo, num relógio, quando os ponteiros deu lá no 12, então é uma hora cheia, e aí começa a andar para, quando chegar de novo, muda outro horário. Então, é a mesma coisa nas conjunções. Então, aquilo que aquele conjunto de planetas significa, por estarem juntos, eles vão ter um ciclo. A gente está fazendo esse movimento porque é anti-horário, que a gente vê no mapa, né? Faz um ciclo para voltar. E aí eles vão voltar em outro signo, então, e vai voltando em outro signo, vai voltando em outro signo, vai voltando em outro signo. E, então, assim, lá o pessoal até chama de trio capiroto, né? A conjunção que teve lá em 2019, porque trouxe a pandemia. Mas a pandemia foi algo que mobilizou a humanidade para trazer algumas mudanças radicais e consolidar algumas mudanças que já estavam meio que disponíveis, né? Por exemplo, essa história de fazer vídeo, home office, as compras online, algumas coisas que a gente está fazendo de se desapegar de alguns objetos, né? Eu, com muita dor no coração, me desapeguei de discos de vinil, alguns CDs, aparelhos de som que lidavam com isso, para adotar esses Alexa, né? Esses aparelhos que eles na verdade, eles só executam, né? Quer dizer, então a gente está desistindo da propriedade de alguma coisa para ter o uso fruto daquela coisa, né? Aí, em 2020, teve a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, que também foi uma novidade, porque nos últimos 200 e tantos anos, as conjunções desses planetas que ocorrem de 20 em 20 anos, estavam ocorrendo só em signos de terra, e agora entrou em Aquário e vai começar vão revezar os signos de ar, reforçando mais ainda essa questão da ideia da não materialidade das coisas, né? E agora, dia 23 agora de março, o Plutão entra em Aquário, ele ainda dá uma voltadinha para Capricórnio
ainda na metade do ano, mas ele, em 2024 ele volta de vez para Aquário e aí fica 20 anos. Então é 20 anos da conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, vai estar o ciclo, né, que começou em 2020, só vai ter de novo daqui 20 anos, e esse ciclo também do Plutão entrando em Aquário 20 anos. Então a gente, e no signo de Aquário. Isso reforça os conceitos, tanto os aspectos positivos e negativos do signo, mas traz uma tônica totalmente nova para a humanidade, que é a tônica dessa coisa conceitual. Né? Conceitual. As coisas vão deixar de ter. Então, realidade virtual, metaverso, Bitcoin, esses streamings, todas essas coisas vão ser cada vez mais reforçadas, e isso que eu estou falando ainda é considerando as tecnologias que já existem, né? Porque com certeza vai começar a aparecer tecnologias que a gente não consegue nem imaginar, e provavelmente de forma repentina. Tá? Porque Aquário não, é aquela coisa, as coisas estão sendo pesquisadas, de repente aparece e já se instaura. Né? E aí a gente fala, tá, mas esse canal aqui não é um canal de bruxaria, você não está falando isso, porque você está falando... Bom, primeiro que eu também sou astróloga, né? Às vezes as pessoas reclamam, você fala pouco de astrologia. Existem canais muito bons de astrologia, e eu não gosto de ficar, eu sou Aquário, né? Eu não gosto de ficar repetindo ou falando coisas parecidas com o que outras pessoas estão falando, mas sim, eu quero dar a notícia, né, desse movimento, justamente para trazer para o tema do canal, que é a bruxaria. Porque a bruxaria é uma religião conceitual, é uma religião que trabalha com poderes da mente, né, com o plano astral, com outras realidades, e como é fácil para nós que somos bruxos, é uma linguagem que para nós é totalmente execuível, totalmente normal, né? Quando você fala, você concebe, né, os signos de ar, às vezes eles têm dificuldade em executar as coisas, mas eles, quando concebem as ideias, os projetos deles, está pronto na cabeça. Aquilo já está realizado, e não existe nada mais mágico do que isso, né? Então, também considero que essas religiões, né, que lidam com esse tipo de perspectiva, elas vão ter um grande avanço nesse momento. Né? Vai ser aquela coisa, as religiões que hoje fazem parte da estrutura da sociedade, né, que elas são adotadas, né, pela grande maioria, elas ficaram muito a serviço de uma estrutura mais materialista de vida, né? Quer dizer, elas se desvirtuaram bastante dos seus conceitos originais e começaram a servir tanto questões políticas como econômicas, né? E foram se desvirtuando. Aquário também tem uma coisa que é uma valorização da ciência e do conhecimento. Né? Então, é uma das coisas que aqui no Coven eu sempre valorizei, que é a ideia de você não precisa fazer, acreditar. A bruxaria não é uma coisa que é subjetiva e que você... aquela coisa, não, eu estou dando uma energia. Não, gente, vocês têm resultados. Né? Vocês têm resultados, vocês têm a ideia de, quando a gente fala assim, você tem que manter os seus cadernos de sombra, de sonhos, porque é para você, inclusive, começar a criar associações. Falar assim, não, peraí, gente, acontece isso, fiz isso, aconteceu assim, assim, para vocês poderem aprender a replicar, e as coisas, não é para ser uma coisa que, sabe, aleatória, totalmente intangível, no sentido de não ter resultados, né? Aquela coisa assim que você fica só no sonho, né?
A bruxaria, ela é bem prática, então ela não é uma coisa que seja só a crença, né? Você vivencia, existe uma lógica, lógico, eu sei, gente, que vai ter pessoas com viés científicos que vão ficar assim, tá falando uma coisa que é bobagem, isso não tem prova científica nenhuma. Não tem, não estou buscando, precisaria uma dedicação para poder fazer uma comprovação científica, teria que ter uma dedicação que eu não tenho tempo para ter. Essa dedicação, quer dizer, já tenho bastante coisa para fazer, só com aquilo que eu me dispus a aprender. A vida é muito curta para a gente se dedicar assim, né? Mas tem pesquisadores que fazem umas pesquisinhas bem legaisinhas, científicas, com bastante comprovação. Para quem estiver fazendo esse julgamento agora, eu já recomendo, é o Rupert Sheldrake, né? Tem um livro que eu gosto demais, que é A Sensação de Estar Sendo Observado, né? Então, quem quer, em que ele se dispôs a pesquisar coisas, teoricamente, que seriam relacionadas a esse mundo mágico, mundo de crenças, mundo, sei lá, né? Ele pesquisou, então tem umas coisas que ele pode-se dizer que ele está comprovando, né? Inclusive falar com animais, tem umas coisinhas bem interessantes, são livros que eu gostaria que as pessoas lessem mais para não ter esse tipo de argumento, né, numa conversa, para desqualificar alguma coisa que a gente fale. Mas, de qualquer forma, vai caminhar mais para esse lado. A bruxaria, ela tem essa coisa de você ter um olhar para si mesmo, um julgamento crítico, sabe? De você não pegar as coisas só porque alguém falou, alguém disse, e você adotar aquilo. Também uma coisa que eu acho muito legal, que é de Aquário e que a bruxaria tem, que é aquela coisa, o caminho individual, as pessoas têm o seu modo de ver as coisas, a sua magia, não vai ter fórmula que é válida para todo mundo, né? As coisas, elas têm o seu viés, o seu caminho, né? E isso vai estar sendo extremamente valorizado para as próximas décadas, né? Em função desse movimento. E a gente, então, hoje, né, que é o último dia antes da entrada do Sol em Áries, junto com a Lua Nova, vésperas também desse Plutão entrando, vésperas de um mês antes do eclipse, né? A gente pode dizer assim que é também um momento de fim de ciclo, de despedida, de renovação, de você falar assim, tá, é bem também aquilo que nós bruxas chamamos de entre mundos, né? É aquele momento em que está passando um barco, né? Vai passar um trem, um barco, uma coisa, e aí se você pegou, se você não pegou, daqui 20 anos, as pessoas vão ficando para trás. Isso foi muito visto, as pessoas, quando eu fiz em 2019 o vídeo falando sobre as previsões para 2020, né, eu falei, gente, vai ter uma mudança tão drástica que, assim, pessoas vão ficar, ocupações vão se tornar obsoletas, né, e eu reforço perspectivas de mundo vão ficar obsoletas, né. E uma das coisas que eu vejo inclusive em pessoas que entram para bruxaria, para magia, mas com vieses das antigas religiões, que tem essa questão de a ideia da visão materialista, capitalista, de você falar assim, não, cada um por si, vamos dominar, fazer... Gente, não, é Aquário. É Aquário, não é domínio, não é quem que vai mandar, quem que é o superior, quem que é é Aquário, né? A gente está falando de um retorno para valores de bem comum, a ideia de tribo, a ideia do coletivo, o indivíduo, a individualidade, mas o caminho da individualidade, mas o individual também servindo ao coletivo,
né? Esse conceito, né, de você voltar para falar assim, gente, não é, ninguém tem que passar por cima de ninguém para ser melhor que o outro, não existe isso, né? Cada um contribui com o seu melhor para tudo, né? E isso talvez uma das maiores dificuldades, né? Porque, assim, quando eu falo da bruxaria, a gente não pode negar que tem o pessoal que acha, não, eu vou ser bruxo porque daí eu vou obrigar aquelas pessoas a me obedecerem, eu vou fazer uma coisa para alguma coisa dar errado, alguma coisa dar certo, sabe? Como se você estivesse jogando xadrez com a vida das pessoas. E não, gente, a bruxaria é justamente o contrário, o xadrez é seu, é a sua vida que você está coordenando, que você está, é, principalmente porque não é uma vida, né? A gente, quando uma pessoa opta por seguir o caminho como bruxa, ela está tentando seguir um caminho que provavelmente ela já começou em outras vidas. Então, é imprescindível tentar fugir de cometer os mesmos erros, né? As pessoas, quando você tem uma perspectiva evolutiva, você olha e fala assim, gente, qual foi o erro que foi cometido com os bruxos entre si no passado, né? Qual foi o ponto fraco, né? O que aconteceu internamente, né? Não é uma questão de quem manda, mas é uma questão de como se fortalece. E isso é um processo que está começando hoje. Essa semana, esses movimentos planetários que são de longa duração e que trazem um peso do definitivo, né? Definitivo que a gente fala, porque quando lida com Plutão ele rege a morte, ele rege a transformação, ele rege o definitivo, ele não trabalha com fases. Isso aqui é uma fase. Não, fim, terminou. Você vai começar do zero outra coisa. Então, é por isso que eu recomendo a todos que sigam esse canal, que pensem naquilo que tem que terminar, naquilo que tem que começar, e não é aquelas promessas de ano novo, eu quero emagrecer, não, gente, é direção de existência, é cumprimento de propósito de alma, são coisas grandiosas, né? O propósito da religião, o propósito, esse contato com o divino, por que está ressurgindo essa religião nesse momento, qual é o papel dessa religião nessa etapa evolutiva da humanidade, que é oferecer uma opção diante de uma cultura que está totalmente fragilizada por o desvio dos valores iniciais das religiões que eles seguiam, né? Então, a gente tem que ter um conceito, uma estrutura forte, e essa estrutura ela é muito menos material e muito mais conceitual, né? É aquela coisa da coerência, e você vai tendo você vai estabelecendo algo, né? Que agora é o caminho, que vai ser a base para os próximos 20 anos. E é isso. Então, eu agradeço todo mundo. A gente está com 4.300 e poucos seguidores, né? Obrigada aí o apoio. Quanto mais vocês derem esse apoio, replicando, compartilhando, comentando, fazendo sugestões, a gente está sempre agradecendo, sempre pedindo, porque é a forma de difundir, né? Aqui o nosso canal é um canal que não é para receitinha de feitiço ou coisas assim que são óbvias, que vocês vão encontrar em qualquer livro, né? São conceitos e ideias
baseados na própria experiência. Então, o que vocês quiserem saber nesse sentido, a gente está aqui querendo difundir, até para outras pessoas também terem acesso a esse tipo de informação. Tá certo?